Saúde os amados irmãos em Cristo e os caros ouvintes que nos escutam com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início à segunda lição da Escola Bíblica Pentecostal, intitulada ao tema O Evangelho Liberal. Portanto, hoje vamos falar sobre o Evangelho Liberal. Isto vai fazer parte da revista de Escola Bíblica Pentecostal, cujo tema para este terceiro trimestre de 2021 é os falsos evangelhos. Portanto, o tema da primeira edição da primeira revista de Escola Bíblica Pentecostal, revista oficial da Igreja Pentecostal Monte Sinai e Igreja Pentecostal Monte Sinai, Missão Internacional no Brasil, é os falsos evangelhos. Quem quiser adquirir depois esta revista, quando ela estiver toda finalizada, por enquanto nós estamos elaborando lição por lição avulso, mas vai ser compilada numa revista. Depois me peça esta revista, se quiser adquirir em formato impresso. Claro que terá um preço porque o Evangelho é de graça, porém o papel e a tinta custam dinheiro. Porém, se apenas quiser que envie em formato de Word ou PDF para o Brasil ou para os demais países do estrangeiro, será enviado e vocês depois fazem impressão aí gratuitamente. Glória a Deus. Portanto, esta é a primeira edição que vai ser um espetáculo, como diz o português, vai ser tremendo, vai ser glorioso, aleluia, da edição da revista de Escola Bíblica Pentecostal, intitulada ao tema Os Falsos Evangelhos. Portanto, e quem quiser me peça, quem quiser estas lições, vamos agora dar a segunda avulso, também lhe enviarei gratuitamente para o e-mail. Já houve um irmão que me pediu a revista ela não está finalizada ainda, porém estou fazendo as lições avulso. Glória a Deus. O autor sou eu mesmo, pastor Luís F. Guerreiro. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, vamos aqui hoje à segunda lição. Portanto, o tema é muito forte desta primeira lição, é os falsos evangelhos. Na primeira lição falámos sobre o Evangelho dos desigrejados. Nesta segunda lição vamos falar sobre o Evangelho liberal, também conhecido como o mundanismo nas igrejas. O Evangelho liberal ou o mundanismo nas igrejas. Portanto, esta lição número 2. Texto-chave. Prometendo-lhes liberdade. Este texto-chave se encontra em 2 Pedro 2,19. Portanto, vais abrir na tua Bíblia e vais acompanhar a lição. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também escravo. Glória a Deus. E a Bíblia também diz em Romanos 6,16: sois escravos daquele a quem pertenceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Portanto, nós não podemos servir a dois senhores, conforme está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Porque é que havemos de odiar a um e amar a outro? Ou se dedicaremos a um e desprezaremos a outro? Não podemos servir a Deus e a Mamon. Portanto, eles prometem liberdade. Quem é que promete liberdade? Os mestres do falso evangelho liberal, os falsos mestres, os homens liberais, os homens mundanos, carnais. Eles prometem liberdade às ovelhas, sendo eles mesmos servos ou escravos da corrupção. Leitura bíblica em classe. 2 Pedro capítulo 2. Vamos ler aqui uma porção da Escritura, em 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 22. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Ou seja, por debaixo dos panos. Eles pregam meias verdades. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio ou comércio com palavras fingidas, sobre os quais já de há largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente.
Glória a Deus. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Portanto, a vida sensual, a vida imoral. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maior em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, ou seja, enganando. Engodar, o que é o engodo? É o engano. Enganando as almas inconstantes, tendo o seu coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, como por exemplo, Deus só quer o teu coração, um pouquinho não faz mal, mini saia não é pecado, isso aí são usos e costumes, ou seja, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências, enganam, seduzem, não é? Com as concupiscências, com as cobiças imorais, lascívas, luxúrias da carne, e com as dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Portanto, eles engodam, eles enganam muita gente. Continuando aqui, o texto é tremendo, não vou estar a fazer a análise do texto total, mas é só para tu teres uma pequena noção. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos do pecado. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Portanto, eles prometem liberdade. Charamandagaia. Pode fazer, isso já não é pecado. Não, isso agora é os costumes de antes é que era. Antigamente, mas agora mudou. Deus mudou, a palavra mudou, o Evangelho mudou. Agora os tempos são outros. Estamos nos tempos modernos, temos que nos aculturar, temos que acompanhar a evolução do mundo, é o que eles dizem. Portanto, eles prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, o tal faz também escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada ao espojadouro da lama, ao lamaçal do pecado. Glória a Deus. Continuando. Aqui vamos já continuar a lição. Já fizemos a leitura bíblica em classe, agora vamos continuar aqui na introdução. Nos dias atuais, na maior parte das igrejas cristãs, a maioria dos pastores, líderes e pregadores têm pregado um evangelho diferente do que apelidamos de evangelho liberal ou evangelho mundano. Os seus adeptos combatem veemente, ou seja, fortemente, ferozmente, contra a doutrina da santificação corporal do cristão, pois, segundo eles, a aparência do homem não conta para nada, mas somente a essência. Coisas que antigamente eram pecados, como o uso de joias escandalosas e sensuais, como o uso de roupas escandalosas e sensuais, bem como o uso de pinturas, joias e maquiagem, que eram consideradas vaidades, agora já não são mais, mas viraram apenas usos e costumes. Ou seja, o pecado virou apenas usos e costumes. Coisas que antigamente eram pecaminosas, como o uso de roupas escandalosas e sensuais, bem como o uso de pinturas, joias e maquiagem, não importa a quantidade, porque um pouco de fermento leveda toda a massa,
De antes eram consideradas vaidades, mas agora já não são mais. Mas viraram apenas usos e costumes. E essa mentalidade liberal não parou somente por aí, mas apoia muitas outras ações pecaminosas, como consumir bebidas alcoólicas de uma forma moderada, o ser sócio e adepto de equipas de futebol, o viver amasiado e ouvir música secular, música mundana, e o falar palavras de baixo de calão, o corte e a pintura de cabelos nas irmãs e o uso de roupas masculinas pela mulher e femininas por parte do homem. E o resultado de tais destruções feitas ao Evangelho é que antigamente nós olhávamos para um cristão e víamos nele a diferença no seu olhar, no seu falar, no seu vestir, no seu andar, no seu agir, mas atualmente o Evangelho liberal tem conseguido nivelar os cristãos aos mundanos. Estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Na maioria das vezes estão nivelados e já não existe mais essa diferença. Malaquias 3,18, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, disse: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Amém? Vamos só aqui voltar um pouquinho atrás, né, para aqui refutar algumas ideias do Evangelho mundano, liberal, moderno. Glória a Deus, o Evangelho pós-moderno. Glória a Deus. Então é assim, aqui fala que eles dizem que pode-se beber bebidas alcoólicas de forma moderada. O que é pecado é se beber muito. Glória a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz o quê sobre as bebidas alcoólicas? A Bíblia é bem clara, irmãos. Vamos aqui para a nossa Bíblia. Quem puder, abra. Glória seja dada a Deus. Vamos aqui. Vamos aqui, quem tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 20, versículo 1. Eles dizem que o vinho... pode-se beber vinho, pode-se beber cerveja de uma forma moderada. O pecado é beber muito. Olha o que é que diz aqui sobre o vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Aleluia. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Olha o que é que diz aqui. É profundo. O vinho é escarnecedor. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. É bem claro, então, é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Se tu bebes vinho, tu estás na roda dos escarnecedores. Aleluia! Ricantar a mastéria. E a bebida forte é alvoraçadora. Glória a Deus. A pessoa fica alvoraçada, a pessoa fica, né, exaltada, fica atarantada. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Muita gente não sabe, mas a palavra pecado vem do grego amartia, que significa literalmente errar o alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o fim da nossa fé? A saber, a salvação das vossas almas. Está lá em 1 Pedro 1,9. Então, o fim da fé, o início da fé é ouvir a palavra de Deus e o final é salvação. É o dia do arrebatamento. Então, se tu erras o alvo, tu erras a meta, tu não alcanças, se tu erras o alvo, não alcanças a meta, não alcanças o fim da tua fé, que é a salvação da tua alma. Então é bem claro aqui sobre a questão do vinho. Muitos dizem, isso não tem nada a ver. Glória a Deus. Cuidado, meu irmão. Eramanto glória placiandaramanai. Eles dizem que pode-se beber de uma forma moderada. Mas o que é que diz a Bíblia? O que é que diz a palavra do Senhor? Gálatas capítulo 5, versículo 9. Quem puder, abra aí a sua Bíblia. Diz assim, um pouco de fermento leveda a massa. Leveda toda a massa.
ou seja, um pouco de pecado, porque o fermento é o símbolo do pecado. Leveda, ou seja, faz contamina todo o teu corpo, massa o corpo. Então um pouco de pecado, um pouco de vinho, contamina todo o teu corpo. Um pouco de cerveja, um pouco de whisky, de licor, de aguardente, de bagaço, de cachaça, seja do que for. Contamina toda a massa. E agora vamos aqui a Jó 14.4. Já a refutar aqui algumas pretensões do Evangelho antinomista. Jó capítulo 14, versículo 4. Quem puder, abra. Quem do imundo tirará o puro ou o limpo? Ninguém. Então, é um pouquinho não faz mal. Então, aleluia! Então vai trair a tua esposa um pouquinho. Uma só noite com uma amante, ou arranjei uma prostituta. Depois vais ver, se tu, entretanto, né, tiveres o azar, porque não há azares, de cantar a massa de morrer, logo a seguir, sem te arrependeres, para onde é que vai a tua alma? Para o inferno. Foi só um pouquinho, foi só uma noite. Sempre foste fiel à tua esposa e numa noite traíste. O inferno te aguarda. Então eles dizem também que o ser sócio e adepto de equipas de futebol, isso não é pecado. Que o futebol é um desporto de competição. Futebol e outros desportos de competição. Irmãos, em Gálatas 5, do 19 ao 21, fala das obras da carne. E tu vais ver que essas obras da carne estão dentro do futebol. O futebol tem obra da carne. E se tem obra da carne, aleluia, quem comete tais obras não entrará no reino dos céus. Olha aí. Os desportos de competição. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação e impureza lascívia. Os 4 primeiros são de cariz sexual. Glória a Deus. Portanto, eles dizem o ser sócio e adepto de equipes de futebol, que isso não é pecado. Agora vamos aqui para a Bíblia. Versículo 20. Idolatria. Existe ou não idolatria no futebol? Existe. Força Sporting, olé, és a nossa fé. É o que cantam as claques, as torcidas aqui da equipa do Sporting, que é um dos 3 grandes clubes, times de futebol de Portugal. Outros dizem glorioso, o SLB, glorioso. Há idolatria. Estão dando glória ao Sport Lisboa e Benfica, que é considerada a maior equipa aqui de futebol de Portugal. Então, idolatria, feitiçaria. Porque sabe-se que os treinadores dessas equipas, muitos deles, têm ligações ao ocultismo, ao espiritismo, à feitiçaria, à bruxaria e até mesmo à idolatria. Vão pagar promessas a Fátima, a Nossa Senhora de Fátima. Tem até chaveirinhos que de um lado tem o símbolo do Sporting e do outro lado tem a imagem da Nossa Senhora. De um lado tem o símbolo do Sporting, que é um leão verde, e tem outros chaveiros que de um lado tem o símbolo de uma águia vermelha, que é o símbolo do Benfica, do outro lado tem o símbolo da Nossa Senhora de Fátima. Neste caso a gravura, a imagem, o chaveirinho. E outro chaveirinho tem o símbolo do Porto, que é o dragão azul. Do outro lado tem o quê? Nossa Senhora de Fátima. Então existe idolatria, feitiçaria e inimizade, porque um fica inimigo do outro. Porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, divisão, né? Um contra o outro. Então, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Um está combatendo contra o outro. Está na carne, está na porfia, está na peleja, está na dissensão, está na divisão, está na idolatria. Então, ficará de fora. O viver amasiado. Muitos dizem, não, estamos amigados com... Há um provérbio aí que eu nem sei como é que é no Brasil. Amigados com amor, casados pela fé. Mentira. Blasfémia. O viver amasiado. Eles dizem que o viver amasiado as pessoas podem viver amigadas. Eles dizem que as pessoas podem viver amigadas. Podem viver amigadas. Vamos lá ver se isso procede. Efésios capítulo 5, versículo 5.
bem sabeis isto, que nenhum devasso, o que é devasso? Aleluia, devasso, pornos, fornicador. É um fornicador. É um homem que, sendo solteiro, tem relação sexual com uma mulher. Com uma jovem, por exemplo, um jovem com uma jovem, um namorado com a namorada, que se deita com a namorada, fica com a namorada, fica com uma, amanhã fica com outra. Quem se prostitui, não é? Isto é palavra, tem muitas aplicações, mas essencialmente é o pecado sexual cometido por solteiros. O devasso, o fornicário, aquele que vive amigado, amasiado, amantizado, em união de facto, ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem parte tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, nenhum devasso vai ter herança, nenhum fornicador, nenhum amigado, amasiado. Então não adianta a igreja dizer que está amigado, que pode ir a batismo, amigado, não sei o quê, porque tem aquela desculpa, mas o meu companheiro ele não quer casar. Então ele não quer casar, então isso não vai me impedir de ir a batismo, porque eu já criei em Jesus, eu tenho fé, eu vou na igreja. Espera aí, isso está errado, meu irmão. Aleluia. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele que, porém, confessa e deixa alcança a misericórdia. Se tu estás vivendo amigada, o teu companheiro não quer casar, tu tens que te separar dele. Aleluia. Porque tu estás em pecado, se tu morreres nessa condição, te deitando com ele, tu irás para o inferno. Aleluia. Era a mandagai, o pecado separa o homem de Deus. Não venham com essa, aceitei Jesus. Pai, eu aceitar Jesus e não abandonou o pecado. Como é que aceitaste a Jesus e não largaste o pecado? Como é que dizes que aceitaste a Jesus e continuas a viver em fornicação? Não é viver amigado. Tu tens de largar esse pecado para depois ires a batismo. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então há muita coisa errada acontecendo nas igrejas. Olha aí. Eles dizem que o corte de cabelo nas irmãs e a pintura, que isso aí não é pecado. Mas o que é que disse o apóstolo Paulo sobre isso? O que interessa é o que diz a Bíblia. Eles dizem que isso aí não é pecado, são usos e costumes. Isso é costume das igrejas antigas. Agora os tempos são outros. Espera aí, Deus mudou. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer o certo, mas as irmãs devem deixar crescer o cabelo livremente e não cortar. 1 Coríntios capítulo 11. Olha o que é que diz. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes, ou seja, guardais os preceitos, ou seja, os mandamentos conforme eu vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Quer dizer, a cabeça rapada era o símbolo de quê? De desonra. No Antigo Testamento, cabeça rapada era símbolo de desonra, mulher desonrada. Glória a Deus, ricanta la mastéria, orianda la baia. Então a mulher, ela deve ter a cabeça coberta. Diz aqui, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas para a mulher é coisa indecente ou tosquiar-se ou rapar-se que ponha o véu. Já vimos que rapar é indecente, é símbolo de desonra. Mulher indecente, desonrada, escandalosa. Era mandagaia playa. Então, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se que ponha o véu. E aqui a palavra tosquiar é apenas cortar. Amém? Versículo 16. Eu não vou ler tudo por causa do tempo. Aliás, diz aqui. Julgai entre vós mesmos, versículo 13. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é uma desonra para o homem ter cabelo crescido? Então o homem com cabelo crescido, para as igrejas mundanas atuais, modernas, não é pecado. O homem pode até usar brinco também, piercing e tatuagem, etc. E andaramastéria e andalabaia. Aleluia! Então para o homem é uma desonra ter o cabelo crescido, um homem de Deus. Mas para a mulher ter o cabelo crescido é honroso porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então é ter o cabelo crescido. Esta palavra crescido tem um sentido completo. Não é um cabelo crescendo, é crescido. Ou seja, é deixar crescer o cabelo livremente para o tamanho que Deus quiser. Glória a Deus! Porque se tosquia, aleluia, se ela corta ou rapa, desonra o cabeça que é o marido. Glória a Deus, então é bem claro. Agora que eles dizem, não é pecado
Pintar. Não é? Isso aí é usos e costumes. Mateus capítulo 5, versículo 36, foi Jesus quem disse: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então a pessoa ilude-se, ela tem o cabelo, tem um cabelo branco, começa a ter cabelos brancos, pinta de preto, não é? Ela ilude-se a si mesma, pode-se iludir a si mesma, a quem quiser ser iludido, mas não ilude a Deus. Amém? Então a mulher de Deus não deve cortar nem pintar o cabelo. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aramaia, Suri, andas néria. Então, segundo o conceito das igrejas modernas, não é? Das igrejas liberais, do evangelho liberal, antinomista, pode-se ouvir música secular. Bom, pode-se ouvir música mundana. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 15, o que é que nos diz a palavra? Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ouvir música mundana, secular, isso aí é pecado. Glória a Deus, quem querer diga glória. Aqui, eles dizem que pode-se falar palavras de baixo calão. Eles dizem que se pode falar palavras de baixo calão. Vamos lá ver se isso procede. Palavrão, gíria, isso aí não é pecado. Mas o que é que nos diz a Bíblia? O que é que nos diz a palavra do Senhor? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então não é para falar palavras torpes. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Efésios 4:29. Por último, eles dizem que pode-se usar roupa feminina. O homem pode usar saia, vestido, e a mulher pode usar calça. Não é? A mulher pode usar calça. Eterno, masculino. Eramanto, glória, playa, suri, cantas, néria. A mulher pode usar terno e gravata, e o homem pode usar saia e vestido. Ramanagashai, a mulher pode usar calça. Mas o que é que diz em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5? Quem puder, abra a Bíblia. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher. Cantarai, por qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus, e de fora ficarão os abomináveis. Lá não entrará nada que contamine, nem que faça mentira e pratique a abominação. Está lá em Apocalipse 21:8 e 21:27. Então isto é Bíblia, irmão. Doa a quem doer, mas é a palavra do Senhor. Continuando aqui a lição, vamos então aqui para a primeira parte. Já vimos a introdução. Primeira parte. Qual é a origem do Evangelho liberal? Portanto, o Evangelho liberal se deriva da teologia liberal.
que por sua vez teve início entre o final do século XVIII e o início do século XX. A teologia liberal interpretava as doutrinas cristãs levando em consideração o conhecimento moderno, a ciência e a ética. Mas, por outro lado, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Conforme a gente vai abrir aqui em 1 de Coríntios 2,13. Quem puder vai abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, as palavras dos apóstolos ficaram nas Escrituras, aleluia, foram ensinados pelo Espírito Santo. Então nós devemos comparar as coisas espirituais, ou seja, as palavras de um apóstolo com as palavras de outro apóstolo, com as palavras dos profetas. Devemos comparar a Escritura com a Escritura. Nós devemos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, glória a Deus. Não, a Bíblia não deve ser interpretada pelo conceito do mundo, pelas coisas, por fontes exteriores a ela mesma, glória a Deus. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes eram mais nobres dos que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então a gente deve examinar onde? Na filosofia, na sociologia, na psicologia. Devemos examinar na história secular, ou na Bíblia. É na Bíblia. Glória a Deus. Então a Escritura se interpreta pela Escritura. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é tudo o que foi escrito, ou seja, toda a palavra de Deus, ela foi escrita para quê? Para o nosso ensino. Então não precisamos de ir a fontes exteriores a ela. Glória a Deus. Segunda de Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é bem claro aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Já vimos aqui. Então é assim. E em Isaías 8:20 ainda falta ler aqui. Isaías capítulo 8, versículo 20. Quem puder, abra. Há lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, se eles não falarem segundo a palavra de Deus, é porque não há luz. Se eles querem pregar história, filosofia, geografia, querem pregar tudo, sociologia, psicologia, querem pregar coisas, conceitos do mundo, mentalidades mundanas, doutrinas mundanas, querem pregar isso, então já estão fora da palavra. Glória a Deus. Então, a Bíblia se interpreta pela Bíblia e não por fontes exteriores à mesma. Glória a Deus. Amém? O liberalismo teológico enfatizava a importância da razão e da experiência sobre a autoridade doutrinária. Glória a Deus. Vamos ler agora aqui algumas porções. Provérbios 4:2. Quem puder, abre aqui. Ou seja,
Eles desvalorizavam a importância da doutrina, mas nós a valorizamos. Provérbios, capítulo 4, versículo 2. Dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Glória a Deus. Não deixeis a minha lei. É o conselho. Glória a Deus. João capítulo 7, versículo 16 e 17. E Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser saber a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora vamos aqui a Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues e libertados do pecado fostes feitos escravos da justiça. Glória seja dada a Deus. Agora aqui vamos a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Glória a Deus. Agora aqui 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. E instas, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas e exortas com toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se és sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. É bem clara esta palavra. 2 João, capítulo 2. Aliás, 2 João só tem um capítulo, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa das suas obras más, tem parte nas suas más obras. É bem clara esta palavra. Se alguém vem ter contigo e não tem a mesma doutrina, cuidado. Xarabanda gaia playa suricantaramanaya. Oh, glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. O relativismo moral descreve a forma como os seus intérpretes lidam com as Escrituras. Portanto, o relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validades intrínsecas, mas eles têm apenas um valor relativo subjetivo de acordo com as diferenças de percepção e consideração. Glória a Deus. Iramanda glaya playa suricantas neriandaramanagaya. Oh, glória a Deus. Amém? Glória seja dada a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Portanto, o relativismo moral bem descreve a forma como os seus intérpretes lidam com as Escrituras. Para os relativistas, nada é 100% mau ou totalmente mau e nada é totalmente bom. Então, eles são relativos, depende do ponto de vista. Então, o pecado depende do ponto de vista.
Pode ser pecado, pode não ser. Então eles ficam relativizando o pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Quem puder, abra em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Já sabemos que o relativismo é uma filosofia. E o que é que diz a Escritura sobre isso? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, presa é vítima, por meio de filosofias e vãs subtilezas, filosofias como esta do relativismo, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quem guarda a tradição dos homens anula a palavra de Deus, conforme Mateus 15:6. Continuando aqui a lição, glória a Deus. O que significa, aliás, a palavra liberal? Portanto, o que é liberal? Liberal, 1. É um partidário da liberdade. 2. Amigo de dar, generoso. 3. Próprio de liberdade das tuas livres. Isto é no sentido primário da palavra. Agora eu pergunto, quem é que verdadeiramente liberta o pecador, o cristão? Jesus. Ler João 8, 31, 32, 36. Vamos ler aqui algumas porções da Escritura. João capítulo 8. Glória a Deus, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora vamos ler aqui. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. 2 de Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Ricanta la masteria na lamaia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Já vimos aqui, estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Então Cristo já nos libertou. Versículo, glória a Deus, 17. Perdão, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Glória a Deus. Então nós temos liberdade, mas para não pecar. 1 de Pedro 2,16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então não é porque tu agora és cristão, dizes eu sou cristão, que podes pecar. Podes ter um mau caráter, podes comprar e não pagar, podes dar mau testemunho. Então, a liberdade não é licença para pecar. Isso é uma liberdade de libertação. Fui liberto da escravidão do pecado, mas liberto para obedecer a Deus pela fé. Glória seja dada a Deus.
Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui a nossa lição. O que é o Evangelho liberal? Portanto, o que é o Evangelho liberal? É um falso evangelho, é um evangelho falso. Em Gálatas 1:8 diz assim: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que nós vos temos anunciado, vos seja maldito, anátema. Portanto, é um evangelho falso, um evangelho maldito e libertino. Libertino que significa... Isto é um adjetivo que significa que ou quem revela um comportamento moralmente desregrado, sem regras, centrado nos prazeres sexuais, portanto, devasso, dissoluto, licencioso. Diz aqui, aquele que rejeita as regras ou preceitos religiosos e também aquele que revela a falta de disciplina, indisciplinado, negligente. Portanto, é um evangelho libertino. Amém? É um evangelho libertino. Sem regras, sem leis, que rejeita a obediência a algumas regras, mandamentos e doutrinas bíblicas. Porque a alguns eles obedecem. Eles dizem que Jesus é o Senhor. Então já estão, se creem que Jesus é o Senhor, já estão obedecendo a uma coisa. Têm que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Só que a fé sem obras é morta. A fé deles é uma fé morta. Portanto, rejeitam a obediência a algumas regras, ou a muitas delas, mandamentos e doutrinas bíblicas, e que valoriza a cultura e as tradições humanas acima da palavra do Senhor. Glória a Deus. É um evangelho sem mudança radical de vida, em que os cristãos podem continuar a praticar algumas ou muitas das mesmas coisas pecaminosas que faziam antes de aceitar a Jesus. É o evangelho das meias verdades e não da verdade plena da palavra de Deus. Agora quero que os irmãos abram em Atos capítulo 20. Quem puder, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus. Em Mateus 4, 4. Agora nós vamos aqui para Jeremias capítulo 26, versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Então não é para omitir. Glória seja dada a Deus, glória seja dada a Jesus. Vamos continuando aqui a nossa lição. Amém? Quais são os outros nomes pelos quais é conhecido o Evangelho liberal? Portanto, ele é conhecido como Evangelho modernista, adaptado ao mundo moderno ou acompanhando as suas evoluções. Refutação. Já sabemos que em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Amém? Vamos então aqui para João. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E também diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 21 e 22.
Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. Vamos mudar. Antigamente era pecado, mas agora já não é. Porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos, quem o sabe. Glória a Deus. Portanto, temos aqui. Portanto, ele é conhecido como Evangelho, outros nomes pelos quais é conhecido o Evangelho liberal. É conhecido como Evangelho modernista, Evangelho moderno. Glória a Deus. Aleluia. Adaptado ao mundo e acompanhando as suas evoluções. Entre aspas, porque o mundo não está evoluindo, o mundo está... Ele está regredindo. B. Também é conhecido como Evangelho, o Evangelho liberal também é conhecido como Evangelho antinomista, que é contrário à lei de Deus. Havia uma corrente luterana, porque o antinomismo vem de contrário à lei, contra a lei. Havia uma corrente luterana que dizia que a fé bastava para a salvação, sem necessidade de leis. Ou seja, uma fé sem obediência a mandamentos. Os calvinistas dizem que o cristão não precisa de praticar as boas obras, pois já foi salvo uma vez pela graça e uma vez salvo, salvo para sempre. O que significa, isto significa que se o cristão, para eles, se um cristão no último dia da sua vida está na discoteca, bebendo, fumando, se drogando, mesmo um cristão que esteja praticando na prática do pecado, se deitando com amante, se deitando com prostitutas, se esse homem morrer, ele está salvo, porque ele já é escolhido de Deus para a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. É a tal teologia que diz que existe uma predestinação incondicional e fatalista. Então, por isso é que também não há tanta ênfase na evangelização. Evangelizar para quê? Quem já for salvo vai sempre ser salvo. Deus vai direcioná-lo para a salvação. Quem for condenado é condenado. Então, segundo esta teologia, o crente não pode perder a salvação. Se não pode perder, significa que no último dia da vida, no último segundo, ele está na prática do pecado, está roubando, matando, destruindo, violando, mas está tudo bem porque ele era escolhido. Não é? Ele não pode perder a salvação, morreu, foi para o céu. Cuidado. Cuidado com esta teologia herética de João Calvino. Glória a Deus. Refutação. Vamos aqui à refutação. Quem puder abra a Bíblia. Bíblia online. Vamos aqui refutar aqui estas doutrinas aqui da predestinação incondicional e fatalista, que uma vez salvo e salvo para sempre. Que o crente não pode perder a salvação. Não pode perder. Vamos aqui à refutação. Vamos aqui refutar. Quem puder abra a sua Bíblia. Vamos aqui à refutação. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Diz aqui a palavra. Meus irmãos, vamos aqui, Tiago capítulo 2, quem querer diga glória. A partir do 14, perdão. A partir do 14. Tiago capítulo 2, a partir do 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos,
e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demónios que creem estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a prostituta, a meretriz, a rameira, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Bem claro. Vamos aqui então refutar esta ideia que uma vez salvo, salvo para sempre. E que o crente então pode, por essa perspectiva, pode estar no último segundo da sua vida com uma amante, pode estar bebendo, fumando, se drogando, jogando, fazendo 30 por uma linha, como diz o português, fazendo asneira, pecando contra Deus, e se morrer é salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Estamos aqui refutando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Quem puder abra. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Para que a advertência? Olha, aquele que está em pé, cuide que não caia. Cuida para não cair. Olha para não cair. Quer dizer que há a hipótese dos que estão em pé caírem da graça. Caírem, caírem da posição de santo para uma posição de pecador. Cuidado. Estamos aqui a mais uma porção da Escritura. Daniel capítulo 12, versículo 13. Portanto, o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, glória a Deus, vai até ao fim. Não pares a meio da caminhada. Vamos aqui a mais uma parte, aqui refutando aqui a doutrina calvinista, de uma vez salvo, salvo para sempre, e que o cristão não pode perder a salvação, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, não vai perder, ainda que ele esteja em adultério, não perde, ainda que ele morra em adultério, se ele é escolhido já está salvo, se ele faz parte, ele já foi predestinado para a salvação, então ele já está salvo. Cuidado. Cuidado com essa doutrina. Glória a Deus. Vamos a Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a pessoa tem que ser fiel até à morte, não negar a Cristo, senão perde a sua salvação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Finalmente, as palavras de Jesus, do próprio Jesus, em Lucas 9, 62.
E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então tu não podes olhar para trás. Glória a Deus. Há a hipótese daquele que lançou a mão no arado, aceitou a Cristo, mas olhou para trás, perder a salvação. O próprio Jesus foi bem claro. Ora, lá vai, não é apto para a salvação, para o reino de Deus. Então cuidado com as doutrinas calvinistas, meu irmão, e com algumas linhas luteranas também radicais, que realmente aqui tem heresia. Heresia que pode levar a perder a salvação. Então, o terceiro nome pelo qual é conhecido o Evangelho liberal é o Evangelho mundano. Quando o mundanismo entra nas igrejas. Refutação, já vimos 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberania da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora aqui vamos a mais um versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo e que todo o mundo está no maligno. Então o mundo está no maligno, jaz no maligno. O mundo parece no maligno, o mundo está no maligno. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Agora vamos aqui para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quem puder acompanha. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É bem clara a advertência quanto a esta questão do mundanismo. O que é um líder cristão liberal? É aquele pastor ou dirigente de congregação que libera o pecado e que permite que este seja praticado dentro da igreja. Para este, o que antes era pecado, agora deixa de o ser. É um cego, guiando cegos rumo à sua própria condenação. Lucas capítulo 6, versículo 39. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 39. E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? Não cairão ambos numa cova? Glória a Deus. Bem claro. Aramandagai. Oh, glória a Deus. Vamos continuar aqui a nossa lição. Vamos aqui para a parte 2 da nossa lição. Algumas das frases importantes, ou mais importantes, ou chavões utilizadas pelos pregadores do Evangelho liberal. Primeiro, eles dizem que Deus só vê o teu coração. O Deus que só pudesse ver o teu coração seria no mínimo um Deus míope e no máximo um Deus cego, pois o nosso Deus vê tudo e não somente o nosso coração. Eles citam 1 Samuel 16,7 como base para defender essa heresia. Porém, se esquecem que o texto não diz que Deus só vê o coração, mas diz que Deus olha para o coração, enquanto o homem só pode ver a aparência exterior. O que significa que Deus vai mais além do que o homem na sua visão. Vamos aqui então ler em 1 Samuel 16,7 o que nos diz a Escritura.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua grandeza, para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não diz que o Senhor só olha para o coração, só vê, mas diz que o homem só vê o que está à frente dos olhos. Agora o Senhor vai mais além. E Ele olha para o coração. Não diz que Ele só vê o coração. Cuidado. Deus não é um Deus cego, nem miúpe. Vamos aqui ao Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu te conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, alta ou tão alta que não a posso atingir. Por onde mirei do teu espírito, por onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno da minha cama, eis que ali estás, tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, ou habitar nas extremidades do mar, até aí a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se eu disser certo que as trevas me encobrirão de ti, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque do modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e introduzido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro foram escritas estas coisas, as quais em continuação foram formadas quando ainda nem uma delas havia. Quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam mais numerosos do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Então é bem claro, Deus vê tudo. Amém? Deus vê tudo. Glória a Deus, Deus não vê só o coração. Continuando aqui falando aqui da lição. Continuando aqui a falar o que nos diz esta lição. B. Uma das frases aos chavões mais importantes utilizadas pelos pregadores do Evangelho liberal dizem assim: Deus só quer o teu coração. Aqui existe uma meia-verdade, porque Deus quer que tudo o que há em nós bendiga o seu santo nome. Isso inclui, obviamente, também o coração, o homem interior, invisível, constituído de alma e espírito. Mas não se restringe a ele. Portanto, Deus quer o coração, mas não quer só o coração. Deus quer espírito, alma e corpo em santificação. Então vamos ler aqui a refutação. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Quem puder vai abrir a sua Bíblia agora. No Salmo 103. Então vamos aqui para o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Então já vemos que Deus não quer só o coração, quer tudo. Glória a Deus. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o teu corpo envelheça, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior, a alma e o espírito. Glória a Deus. Romanos 7, 22 ao 25. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado. Está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que
eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Então havia uma luta entre a vontade da carne, que é a velha natureza do homem, e a vontade do Espírito. E tu deves glorificar a Deus por meio do teu corpo. Também. Ora, mandaga suricaya playa suriandas néria. Efésios 3, do 16 ao 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito do homem no seu interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Aleluia! Aleluia! E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É bem claro, a palavra de Deus é viva e eficaz. Agora, por último, 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bem claro, meus irmãos. Bem claro aqui a palavra do Senhor. Amém? Então Deus não quer só o teu coração, glória a Deus, porque nós devemos dar conta de todas as ações que houvemos praticar por meio do corpo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Amém? Vamos então continuar aqui. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Continuando aqui a lição. Então, todas as coisas que eles dizem é o seguinte. Eles dizem que um pouquinho não faz mal. Eles aqui se dizem, por exemplo, que o uso de joias, pinturas e maquiagens, piercings e tatuagens só é pecado se for muito exagerado. Mas a Bíblia é bem clara em afirmar que um pouco de fermento leveda, ou seja, contamina toda a massa. Um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. 1 Coríntios 5:6, Gálatas 5:9 e Jó 14:4, conforme já lemos anteriormente. D. Eles dizem que a roupa não leva ninguém para o inferno. Se a roupa não levasse ninguém para o inferno, então também não precisaríamos sequer de a usar, mas poderíamos praticar o nudismo ou o naturalismo. Mas a Bíblia nos diz, em Apocalipse 16:15, eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Vamos ver também Apocalipse 3:18 e 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Vamos então aqui para Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 18. Aconselho de mim compres ouro provado no fogo. A gente sabe que o ouro é o símbolo da divindade. Então, compres a presença da divindade, o Espírito Santo, provado no fogo. Quer dizer que o homem tem que ser provado para depois ser aprovado pelo fogo, pela prova, pela dificuldade, para que te enriqueças, ou seja, para que sejas rico em fé e herdeiro do reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E roupas brancas para que te vistas. São os atos de justiça do santo, mas isto também significa roupa branca, não manchada pelo pecado. Uma roupa sensual é uma roupa pecaminosa. E não apareça a vergonha da tua nudez, do teu pecado, e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Agora vamos aqui a 2 de Coríntios, capítulo 5.
porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É bem claro, meu irmão. No dia do arrebatamento, quem andar nu não vai ser arrebatado. A menos que seja uma necessidade. A pessoa vai tomar banho, ou vai ao médico, ou está na intimidade com a sua esposa, em união uma só carne. Haramanda glaya playa suricantas nerianda ramanaya. Muito forte. Glória a Deus. Então, cuidado com as heresias aqui do Evangelho liberal. Continuando aqui. Amém? Vamos aqui para o número 2 aqui. 2. O jargão, usos e costumes é um cavalo de Troia usado ou utilizado para introduzir o pecado nas igrejas e para transformar o pecado em santidade. Primeiro eu quero-vos falar o que é cavalo de Troia. Portanto, a palavra jargão, primeiro vou dizer o que é jargão. Jargão liberal é uma linguagem, frases ou expressões habitualmente utilizadas pelos pregadores e teólogos modernistas para levar o povo a crer nas suas convicções, falsas doutrinas. O cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira levado pelos troianos para dentro das suas muralhas, que permitiu aos guerreiros gregos escondidos no seu interior entrar e conquistar a cidade de Troia. Portanto, já sabes o que é cavalo de Troia. É uma coisa que parece que é inofensiva, mas lá por dentro tem o mal. Tem um veneno, tem um vírus que te vai matar. Glória a Deus. Esse é o cavalo de Troia. Aleluia. Então o jargão, isso aí é os costumes, é um jargão. Ou seja, é uma frase habitualmente dita pelos falsos pregadores. É um cavalo de Troia, portanto é algo que aparentemente não tem mal algum, utilizado para introduzir o pecado nas igrejas e transformar o pecado em santidade. Agora nós temos que abrir em Isaías 5, do 21 ao 22. Quem puder, abra. Isaías 5, capítulo 20 e 21. Assim é que é. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas e da luz trevas, e que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Bem clara esta palavra. Aqui eles também usam outras frases, não é? Aqui vou dar um exemplo de frases que os falsos profetas liberais dizem para enganar o povo. Roupa sensual e o salto alto, isso daí não é pecado, mas são apenas usos e costumes. Mas de facto a mulher de Deus se deve vestir com traje honesto, decente, com pudor, que é vergonha de exibir a nudez corporal e de mostrar as suas vergonhas, isto é, partes íntimas e modéstia e humildade. Está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. E por isso o uso de roupas curtas, justas, transparentes e decotadas, cavadas ou lascadas, bem como o uso de salto alto ou plataforma, não é próprio para uma mulher cristã não mundana, mas resulta do seu pecado de lascívia, sensualidade condenada em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Em Provérbios 7, 10, Provérbios 11, 22 e Isaías 3, do 16 ao 24. Vamos aqui abrir então a nossa Bíblia e ler aqui estas porções. Glória a Deus. Portanto, estamos aqui na segunda lição de Escola Bíblica Pentecostal, intitulada ao tema O Evangelho Liberal. Fará parte da revista de Escola Bíblica Pentecostal, intitulada Os Falsos Evangelhos. Quem quiser adquirir,
me peça para o e-mail lftg@gmail.com. Vamos então aqui à Bíblia Sagrada e vamos aqui combater esta heresia, que a roupa sensual e o salto alto não é nada, mas são apenas usos e costumes. Glória a Deus, vamos aqui. Já que estamos aqui em Isaías, vamos aqui já ver a questão do salto alto. Isaías capítulo 3, do 16 ao 24. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, ou seja, sem pudor, olhares de lasciva, de cobiça, e quando andam caminham afetadamente, fazendo-nos tentar com os seus pés. Noutras traduções diz, vão como que cascavelando, fazendo o toque, toque, toque do salto alto, vão como que dançando, caminham desengonçadamente, fazendo barulho com os seus pés. Haramandaia! Aleluia! Que é o toque, toque, toque do salto alto, é o cascavelar, é o casco dos saltos altos. Aleluia! Haramandaia! Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e os adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos e as caixas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chailes, as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco e queimadura em lugar de formosura. Glória a Deus. Vamos então aqui também. Quem puder, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto. Honesto é decente. Com pudor, que é vergonha de exibir a nudez e de expor as vergonhas. O pudor é ao contrário da lascívia, da sensualidade. Ou seja, roupa curta, justa, transparente e decotada é roupa sensual, é roupa que mostra falta de pudor. E modéstia. Modéstia é humildade, contrário de vaidade. Não com tranças ou ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém de mulheres que fazem de profissão servir a Deus com boas obras. É bem claro. Agora vamos aqui a Gálatas capítulo 5. O contrário do pudor é o quê? Lascívia. Lascívia, sensualidade. Gálatas capítulo 5. Vamos aqui o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, ou seja, sensualidade, lascívia. Versículo 21, a parte B. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está bem claro aqui a palavra. Vamos agora aqui a Provérbios 7:10. Provérbios capítulo 7, versículo 10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia no coração. Então, glória a Deus, então há roupas que são ornamentos de prostituta, adornos, há roupas que são trajes de prostituição e astúcia no coração. Glória a Deus. Provérbios 11, 22. Muitos dizem, mas o que é bom é para se ver e tal, para se mostrar. Cuidado. Não é? Tem mulher que diz, eu tenho o seio avantajado, porque é que eu não meto um tomar-a-caia, um brutal decote, um bruta decote, para se ver? Eu tenho um corpo todo redondo, todo sensual, porque é que eu não vou mostrar, porque é que não vou usar uma roupa colada? Para ver as minhas coxas, ancas, nádegas, até as partes íntimas, com roupa tão colada que se vê até a roupa interior. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Xarabandaglai. O que é bom é para se ver. O que é que diz aqui a Bíblia? A Bíblia é bem clara. Provérbios 11, 22. Aqui Deus está dando um exemplo. Como joia de ouro no focinho de uma porca. Porca seria um animal imundo, ainda que se enfeitasse continuaria no Antigo Testamento a ser um animal imundo. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. Ela é vista como um animal imundo, como uma pessoa pecadora. Imunda aos olhos de Deus.
ainda que ela se enfeite, ela continuará a ser imunda. Glória a Deus, porque não tem descrição, ela não tem pudor, não tem decência, ela é indecente, é imoral, é sensual. Bem clara esta palavra. Terra mandaglaia prachotokovanaya. Rjori panto glória placiandaramanagasteria. Oh, glória a Deus. É bem clara esta palavra. Glória a Deus. Amém? Continuando aqui, o Evangelho Liberal. O que é que eles dizem mais? Eles dizem assim: o uso de pinturas, joias, piercings e tatuagens não é pecado, mas são apenas usos e costumes. Mas de facto a Bíblia ordena que a mulher de Deus não use nenhum tipo de enfeite exterior ao seu corpo. Em 1 Pedro 3, 3 e 4 diz: o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E a Bíblia condena também os piercings e as tatuagens. Em Levítico 19, 28, pelos mortos não dareis golpes sobre a vossa carne, nem fareis tatuagem alguma sobre vós, nem piercing algum colocareis sobre vós, nem marca alguma fareis sobre vós, eu sou o Senhor. Deus mandou a nação de Israel tirar de si os enfeites exteriores e a família de Jacó mudar as suas vestes. E Deus manda agora o cristão ser santo em toda a sua maneira de viver. O uso de pinturas, joias, maquiagem, piercings e tatuagens é pecado de vaidade e os vaidosos não entrarão no reino de Deus. É bem claro. Oh, Ramanta Lavasaia, Oricanta Lamanaya. É bem claro esta porção aqui da Escritura. Vamos então para a Bíblia, ler aqui estas passagens. Vamos aqui para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 35. Do 1 ao 7. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, que Bet-El significa casa de Deus, vem de Bet ou Bait, que é casa, El, Deus, casa de Deus, e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas, os brincos que estavam nas suas orelhas, as arrecadas, são brincos, argolas. E Jacó os escondeu, ou seja, os enterrou, debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, e todo o povo que ele havia. E edificou-lhe um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se havia manifestado, quando fugia da face do seu irmão. Então o povo que estava com Jacó, a sua família e os demais que estavam com Jacó, só puderam subir a Betel depois de se santificar, de tirar as argolas, os brincos, as arrecadas, as joias que estavam em cima deles, estavam nas suas orelhas. Tinham que se santificar. Alabaia, rabanai, para ver a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui ao livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Do 1 ao 6. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus e os amorreus e os heteus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Aleluia! Retira os teus atavios, ou seja, tira os teus enfeites.
Tira os teus adornos, as tuas joias, os teus brincos, os teus piercings. Aleluia. Recampantaramastéria. Oh, glória a Deus. Para a glória de Deus te acompanhar, tu tens que tirar as vaidades de cima do teu corpo. Glória a Deus. Isso é vaidade. Aleluia. Recantalamasteria. Vamos aqui, já sabemos que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso inclui, está lá em 1 Pedro, inclui, obviamente, o corpo, que é o templo de Deus e que deve ser santo, e também os adornos, sem adornos. Mas como é santo, é que Ele vos chamou, ser depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito ser santos, porque eu sou santo. Agora vamos aqui ao Salmo 24. Primeiro aqui o Salmo 4, versículo 2 e 3. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora, pois, sabeis que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando Ele clamar a Ele. Salmo 24, do 3 ao 5. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então tens de largar a vaidade. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. Outra coisa, eles dizem que usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas. Dizem os liberais que os usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas, mas eu irei provar que os usos e costumes têm tudo a ver com doutrinas, pois as palavras uso e costume apenas significam hábitos. Tu podes ir a qualquer dicionário. O significado da palavra uso é hábito, um dos significados. E um dos significados da palavra costume é hábito. Então, usos e costumes apenas significam hábitos. E a palavra doutrina apenas significa, no dicionário, ensino. E em 1 Pedro 1, 15 e 16, conforme a gente já leu, nos ordenou o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Mas como é escrito aqui, mas como é santo aquele que vos chamou, ser depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito ser santos, porque eu sou santo. Ora, a expressão maneira de viver foi traduzida a palavra grega anastrofe, que literalmente significa costume. Está lá no dicionário Vine. Costume. Anastrofe é costume. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, o que significa que sem a santificação até daquilo que muitos chamam de usos e costumes, glória a Deus, ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação das tuas vestes, aleluia, rimpalamasteria andalamaya, rapakamanagassuri cantaramanaya, e do teu corpo ninguém verá o Senhor. E por isso dizer com muitos que a sua igreja não tem usos e costumes, mas apenas tem doutrinas, é o mesmo dizer que não tem nada para ensinar ao povo de Deus, porque toda a doutrina vem ela dos homens, de Deus ou dos demónios. E depois vais ler estas referências em tua casa, Marcos 7, do 7 ao 9, João 7, 16, 17 e 1 Timóteo 4, 1. Toda a doutrina vem ela dos homens, de Deus ou dos demónios, tem como conteúdo o propósito e efeito na vida prática de um cristão os usos e costumes. E pregar doutrina sem os usos e costumes é pregar a teoria sem a prática, ou pregar uma utopia. O que é uma utopia? Uma coisa impossível de pôr em prática. Glória a Deus. Utopia é uma coisa impossível de pôr em prática. Amém? Vamos aqui para o 3. 3. A cultura colocada acima da palavra de Deus. Temos que nos aculturar. Dizem os teólogos modernistas que temos que nos aculturar. Mas o que significa aculturar? Uma pessoa ser aculturada significa alguém que absorveu os usos, costumes e as tradições do modo de vida de outra cultura, que não é a sua cultura, e passa a adotar os comportamentos padrão dessa cultura. E neste caso, o cristão que é aculturado não irá influenciar nem modificar a cultura que pretende evangelizar, nem ser o espelho para a mesma, mas se irá espelhar nela e se deixará influenciar pela mesma. Sabia que existem povos cuja cultura beber bebidas alcoólicas e fumar é coisa boa e socialmente aceita e incentivada? Em outras culturas andam nus como muitos índios na Amazónia. Noutras são pedófilos. Aleluia. E polígamos, podem ter várias esposas, como em muitos países de inspiração islâmica. Outros até sacrificam os seus deuses a filhos... sacrificam não os deuses. Sacrificam os seus filhos
a deuses pagãos ou aos demónios. Aleluia! Ler Jeremias 10.2. Agora vamos ler aqui Mateus 15.6 e 1 João 5.19. 1 João 5.19 já sabemos que é: o mundo inteiro está no maligno. Vamos ler então Jeremias 10.2. Quem puder abrir a sua Bíblia, e Mateus 15.6. Jeremias capítulo 10. Versículo 2. Assim, versículo 3, perdão, não o 2. Mas vamos ler o 2 também. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, ou seja, dos estrangeiros à fé. Nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos do mundo são vaidade. Aleluia! Então já vemos aqui, os costumes dos povos são vaidade. E dá aqui um exemplo, que é a idolatria. Mateus capítulo 15, versículo 6. Quem puder, abra. Glória a Deus. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, quem guarda a tradição humana invalida a palavra de Deus. Cuidado com o mundanismo, com as coisas das culturas. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Agora, outra questão aqui. Será que Jesus nos mandou pregar um evangelho para cada criatura? E um evangelho diferente para cada nação? Será que eu, para os índios, como eles andam nus, eu não posso pregar, não é? Eu não posso pregar esta palavra. Aleluia! Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16.15. Então eu não posso pregar isso para o índio. Eu não posso pregar para o beberrão ou para aquele que consome, ainda que seja de forma moderada, bebida alcoólica. Eu não posso dizer: olha, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, não é sábio, tudo aquilo deles é raro. Anda a cama, anaga, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Não posso pregar isso. Não posso, porque se o costume daquela pessoa, se a tradição daquele povo, a cultura por exemplo, se para a cultura brasileira beber cachaça, caipirinha, beber caipirinha, que é uma bebida tradicional, beber caipirinha, dançar lambada e ser fanático de futebol e festejar o carnaval efusivamente, isso aí é coisa da sua cultura, é apenas um costume, não é? Isso aí é a sua tradição, então eu não posso pregar nada contra isso. Eu tenho que adaptar a palavra de Deus à cultura deles. Será que é assim? Ou o que tem que ser modificado é a cultura brasileira que está errada? O que tem que ser modificado é o que está errado numa cultura, seja ela brasileira ou portuguesa, chinesa, africana. O que tem que se modificar é a cultura e não a Bíblia. Por isso é que eu fiz a pergunta: será que Jesus mandou pregar um evangelho para cada criatura? Um evangelho, ou foi o? E um evangelho diferente para cada nação? Não. Ler Marcos 16, 15 e 16. Glória a Deus. Vamos ler aqui Marcos, capítulo 16, versículo 15. E versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O evangelho, não mandou dizer um evangelho. É o único. Um único evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem claro esta palavra aqui. Após a queda de Adão, não existe uma única cultura perfeita na face da terra e que não tenha sido contaminada pelo pecado. E por isso não devemos exaltar a cultura acima da palavra de Deus, nem sequer modificar o evangelho para agradar os costumes pecaminosos de uma tribo, povo ou nação. Ler o Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2.
Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então o mais importante é a palavra de Deus, não a cultura, não o uso, não a tradição. É o costume daquele povo lá, mas isso eles fazem assim porque é o costume deles. Não podemos pregar nada contra o costume deles. Cuidado, meu irmão. Xarabandaglaia play, tu estás num falso evangelho satânico. Não estás no verdadeiro. Glória a Deus. Eramanto, glória plácia. Se uma cultura estiver errada, aquilo que deve-se modificar é a cultura e não a palavra de Deus. Ler Mateus capítulo 5, do 3 ao 16 e Malaquias 3:16. Então Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o cristão é a luz do mundo. Ele faz a diferença no mundo. E o que é que diz a Bíblia através do profeta Malaquias? No capítulo 3, versículo 16. Aliás, versículo 18. Então voltareis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Glória a Deus. Vou já aqui corrigir Malaquias capítulo 3, versículo 18. Santo é o nome de Jesus. O mundo ou a palavra de Deus? Vamos agora aqui para o quarto item. Temos que acompanhar a evolução do mundo? Temos que acompanhar a evolução do mundo. É o que dizem os falsos pregadores do Evangelho Liberal. Mas o mundo inteiro já anda no maligno, conforme nós já lemos 1 João 5,19. E não está evoluindo, mas sim se corrompendo e decaindo cada dia que passa rumo à sua condenação, conforme também já lemos em Provérbios, capítulo 24, 21 e 22. Diz: Filho meu, temo ao Senhor, o Rei, não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos quem o sabe. O que é a graça? Porque uma das principais culpas é que nós estamos na graça. Agora estamos na graça. Antigamente isso era pecado, mas agora estamos na graça. Dizem os teólogos modernistas que agora já não estamos mais na lei de Moisés e por isso fazer certas coisas já não é mais pecado. Certas coisas que são pecados agora já não é mais pecado. Mas será que a graça é uma licença para pecar? Ou será que a graça é apenas o poder de Deus para nos salvar? Em Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 e 15 diz: Que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Vamos então aqui para a conclusão desta lição. Glória a Deus. Está muito bom esta lição. Vamos aqui para a conclusão. Quem crê diga aleluia, diga Deus seja louvado. Amém? O Evangelho liberal está a ser um dos falsos evangelhos que mais cristãos nominais irá levar para o inferno. Pois este falso evangelho, neste falso evangelho a pessoa aceita a Jesus, aceita a Jesus Cristo, mas nem tudo se fez novo. Aqui não existe a mudança radical na vida do cristão e ele continua, não existe uma mudança radical na vida do cristão, ele continua a viver e a agir da mesma forma pecaminosa que vivia antes de aceitar a Cristo. Muitos líderes, pregadores e pastores começaram no Espírito, mas já estão acabando na carne, introduzindo e apoiando o mundanismo dentro das igrejas. E por isso há que rejeitar todo o Evangelho liberal. Amém? Vamos só ler para concluir Romanos capítulo 13, do 12 ao 14.
A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia! Então vamos rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, ou seja, em lascívias, nem em contendas e inveja, nem em divisões, nada disso. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. É bem claro. O Evangelho liberal é um Evangelho carnal. Para quem gosta de andar na carne. Amém? Então já concluímos aqui esta lição. Perguntas para os alunos. O que é o Evangelho liberal? Isto é trabalho para casa. Roupas sensuais são apenas usos e costumes ou são pecado de sensualidade? O uso de pinturas e maquiagem são apenas usos e costumes neutros à salvação ou vaidades que te podem levar à condenação? Temos que pregar um Evangelho diferente, adaptado a cada cultura, ou um só Evangelho para todas as culturas? Se houver algo de errado e contrário à palavra de Deus numa cultura, o que deve ser modificado? O Evangelho ou a cultura? Portanto, fica aqui as questões. Espero que tenham gostado. E quem quiser adquirir esta lição gratuitamente, me peça para o e-mail lftgmontesinai@gmail.com. Portanto, L de Luís, F de Filipe, T de tudo, G de guerreiro, montesinai@gmail.com. Que Deus em Cristo vos abençoe e em breve estaremos postando também a terceira lição.